tão importante. Você ouviu o que é que Deus falou nesta noite? O véu rasgou. O véu rasgou. O nosso coração está virado para Ele. Eu tenho 3 grandes propósitos para Deus este ano, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, na minha vida profissional, que eu não quero partilhar, não quero falar. E eu disse a Deus estas coisas, mas disse com lágrimas nos olhos, porque eu disse: Senhor, aos meus olhos é impossível, aos olhos humanos é impossível, mas eu creio em Ti. Eu creio que Deus é grande, eu creio que Deus tem algo especial para todos nós. E eu não consigo explicar, mas eu senti exatamente o que o pastor Manuel Simões falou. Eu senti como se o véu tivesse rasgado. O véu rasgou. Não é um véu físico, percebe? É um véu espiritual. É fruto da minha e da sua obediência, sabia? Fruto do nosso coração. É fruto de um desejo de servi-lo. Você já viu para os olhos? Para os olhos dos homens nós somos loucos, porque para eles desperdiçamos o nosso fim de semana. Já viu? Sexta-feira à noite vimos à casa de Deus, domingo de manhã vimos à igreja, enquanto eles ficam na cama. Percebe o que quer dizer? E servimos a Deus e fazemos quilómetros e quilómetros por vezes para ir à igreja, porque amamos a Deus e amamos a casa de Deus. Antigamente eu ia de transportes, eu cheguei a ir de Cascais para o Tujal. Sabe onde é que fica o Tujal? Fica por trás do Sol Posto. Nós apanhávamos tantos transportes diferentes. Eram horas e horas de transporte e íamos numa ânsia de chegar à igreja cedo. Íamos numa ânsia de servir a Deus, num zelo. A melhor roupa para servir a Deus, a melhor camisa era para estar no serviço, as melhores calças com o vinho perfeito. Estou a falar de zelo. Eu não olho muito para a roupa, percebe? Eu não sou simples, mas eu olho muito para o coração, olho muito para os vossos olhos. Eu sei quando vocês são zelosos e quando não são, porque Deus faz a mesma coisa comigo. E quando eu começo a ficar um bocadinho mais desleixado, Deus vem ter comigo e lembra-me logo: antigamente tu fazias isto. E fazíamos com um sorriso na cara. E hoje eu tenho a igreja a 15 minutos de casa. Tão perto. Parece que é tão longe. Mas Deus tem nos achado fiéis, igreja. Deus tem visto o nosso zelo. Não é sacrifício. Servir a Deus nunca pode ser um sacrifício, porque se for, não funciona. Quer que eu lhe prove pela Bíblia? Eu tinha aqui outra passagem aberta. Eu vou marcar aqui com os meus dedos aqui emprestados. Abra comigo em Isaías 6, para você perceber.
Eu já chorei muito na presença de Deus. Eu já disse tantas vezes a Deus: Senhor, eu não percebo, toda a minha vida tenho servido ao Teu nome. Já disse tantas vezes a Deus: eu não sei fazer mais nada, sabia? Tenho uma profissão, pois tenho um emprego. Mas eu costumo dizer que a pessoa, quando é feliz no que faz, não custa, não é? É por isso que não me custa. Não me custa pegar no meu carro e fazer 300 km para servir a Deus. Não me custa ir visitar pessoas. Não me custa levantar cedo para vir à igreja. Não me custa deitar tarde. Não me custa. Eu sirvo a Deus desde os meus 14 anos de idade. Eu vou fazer 37, faço as contas. Eu nunca troquei um dia de estar com Deus para fazer outra coisa. Nunca. Nos meus empregos, quando eu trabalhei por turnos, eu lutava para conseguir folga ao domingo de manhã, pelo menos. Era a Elsa que me ia buscar ao trabalho, me ia levar ao trabalho, porque eu às vezes entrava às 3 da tarde, a gente terminávamos a reunião, comíamos qualquer coisa e ela ia-me levar ao trabalho ao Cascais Shopping. Quando não adormecia na casa, e como é que me lembraste disso? Cansado, às vezes tão cansado. Sexta-feira à noite, quando conseguia uma folga, adormecia a sério. Adormecia na casa de banho, a sério. Andava cansado, mas andava feliz. Não era sacrifício. Percebe? Houve uma altura em que se tornou um sacrifício, sim. É nessa altura que nós não temos que parar, mas temos que fazer um reset. Temos que ir à presença de Deus, despir a nossa roupa e dizer: eu preciso de uma nova vestimenta, eu preciso de novas roupas tuas, Senhor. Durante anos fomos transportes de Cascais para Lisboa. Autocarro, comboio, autocarro, depois o metro, depois para o Tujal, depois para tantos sítios. E digo-vos uma coisa: tudo o que fiz eu não me arrependo. Durante um ano eu gastava 40 euros, 50, vá, que eu ainda ajudava em casa, 50 euros por fim de semana, porque fomos servir a Deus para Faro. E eu ia de autocarro à sexta à noite e voltava na segunda-feira de madrugada. Apanhava o primeiro autocarro às 6 da manhã para estar às 9 em Lisboa, 9h30, para ir a correr para o emprego. E, que é para não facilitar as coisas, o autocarro parava no Arco do Cego, no Saldanha, e eu tinha que ir de metro, atravessar a linha toda para a outra ponta da cidade, para o Cabo Carvoeiro, que era onde eu trabalhava na altura. E eu ia feliz. E eu pergunto: porquê é que hoje não podemos ter o mesmo zelo? Não estou a dizer que não temos, ouça, que eu sei que vocês têm. Porque senão Deus não rompia o véu, porque senão Deus não nos abençoava. E aquilo que você nem imagina que vai acontecer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem nunca subiu ao coração dos homens, é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aqui, não sei se será aqui neste lugar, nesta casa, mas quando eu digo aqui é neste ministério. Porque se vocês estão neste ministério, foi Deus que vos chamou. Não é por acaso que vocês cá estão. Em Isaías 6 fala de um homem de Deus chamado Isaías. E veja que os primeiros 5 capítulos, você depois lê em casa, Isaías não tem muito para dizer, percebe? Fala de muita coisa, mas não fala assim de nada especificamente daquilo que era o ministério dele. O ministério dele começa aqui, no ano em que morreu o rei Uzias. Vou-vos dizer uma coisa:
Enquanto cada um de nós tivermos um herói, um ídolo, a nossa vida ministerial com Deus não pode avançar. Durante 22 anos eu tive um herói, um ídolo. E no dia em que esse ídolo caiu para mim, eu descobri um mundo novo de revelação da palavra, de experiências com Deus e com o Espírito Santo de Deus. E percebi que achava que sabia tanto e afinal de contas não sabia nada. Há coisa de 3 semanas, o último herói que eu tinha no meu coração, não era ídolo já, era um herói, caiu. E eu sei que Deus vai fazer coisas novas na minha vida, neste ministério e na sua vida também. Se ainda tem algum pastor como herói, como ídolo, deixe-o cair. Este silêncio diz tudo, não é? Deixe-o cair, para que Deus se mova em si. Deus se move em si mesmo. No ano em que morreu o rei Uzias, versículo 1, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Eu não vou perder muito tempo ou investir tempo a explicar tudo o que eu posso explicar só neste versículo. Expliquei só esta questão porque o rei Uzias era um herói para o profeta Isaías, era um herói para a nação. Se você não sabe quem era o rei Uzias, depois procure no Google, no Wikipédia, que eles contam-lhe tudo o que este homem fez. Coisas extraordinárias. Versículo 2. E os serafins estavam acima do Senhor, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Olha para mim. Quando o servir a Deus se torna um sacrifício, estamos a usar todos os nossos recursos só para o servir. E torna-se difícil, torna-se pesado. Desculpa a expressão, torna-se um frete. Vamos porque temos uma responsabilidade. Mas quando nós entendemos que o nosso serviço é, acima de tudo, adoração ao Senhor, seja o segurar das pessoas, seja o recolher das ofertas, seja o receber as pessoas à porta da sala, olhe, seja o tirar o pó das cadeiras da igreja. Foi a minha primeira função ainda na Assembleia de Deus. Pequenino, com uma escovinha, tirava o pó das cadeiras da casa de oração. Você sabia disso? Não tinha pó nenhum. Mas o pastor Leitão, que era o nosso pastor na altura, queria-me era ocupado. Porque eu estava ansioso de fazer qualquer coisa na casa de Deus. Seja o limpar das casas de banho, passar de uma esfregona à entrada para que ninguém escorregue, o tocar um piano, cantar aqui, seja o que for, não pode ser um sacrifício. Sabe o que é? É um prazer. Eu tenho prazer em não jantar à sexta-feira para estar aqui. Eu tenho prazer em sair cedo do trabalho e venho a voar para aqui trabalhar. O que é que eu posso dizer? É a minha vida. A minha mulher diz muitas vezes: tu só pensas na igreja. Não é verdade. Também penso no Sporting. Penso muito nela. Penso muito na minha mulher. É só para brincadeira. Vocês percebem, não
Ela diz isso, mas não diz com ciúme. Porque ela já teve razões para ter ciúme da igreja. Hoje não tem razão. Quando o servir a Deus se torna um sacrifício, é hora de nós pararmos. Estes serafins são seres espirituais, são anjos, seres angelicais. É uma classe de anjos diferente dos querubins ou dos anjos, aquilo que nós podemos chamar anjos normais. 3 classes de anjos nominadas na Bíblia: querubins, serafins e anjos de Deus, que geralmente eles são o quê? 2 coisas: são exército ou são mensageiros. Os anjos de Deus são liderados por 2 arcanjos ou querubins ungidos. Eram 3, sabia? Mas hoje são 2 só. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o chefe dos exércitos. E Gabriel, que significa o Senhor não mente, é o chefe dos mensageiros. Foi Gabriel que falou com Maria para lhe comunicar que ela estava a carregar na vida dela o Salvador do mundo. Mas foi Miguel que lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Sabia? Se não sabia, fica a saber. Está em Judas, no Novo Testamento. Havia um 3º arcanjo, ou querubim ungido, que era Lúcifer, que era o líder do louvor, vamos dizer assim. E que belo louvor que deve ser. Mas como ele se achou maior e queria ser igual a Deus, e depois pensou, não, igual a Deus é pouco, eu serei mais alto. Quis ser mais do que Deus. Acabou por cair na sua ruína e no seu orgulho e vaidade, e foi expulso dos céus, e ainda assim enganou 1/3 parte dos anjos e arrastou-os com ele. E hoje são aquilo que nós chamamos de demónios. Os transformaram-se, entende? Então, Deus não criou outro querubim para tomar conta do louvor? Não. Ele criou o ser humano e deu-nos a nós a capacidade de o adorar. As árvores passam a vida de braços levantados para Ele, e o vento passa e o som que fazem é adoração. As flores abrem-se para o seu Criador. A erva não nasce para baixo, nasce para cima. Pense que os rios correm sempre no mesmo sentido e o som que fazem é um som de adoração. Toda a terra adora ao Senhor, mas só há um ser capaz de proferir vocabulário com o intuito de coração, com alma e espírito, e com plena consciência do que está a fazer. Enquanto a natureza não sabe fazer mais nada a não ser isto, nós temos o poder de dizer que não, mas optamos por dizer que somos feitos para seu louvor. Foi a nós que Ele nos deu a capacidade de adoração. Por isso é que o diabo nos odeia tanto. Nós ocupamos o lugar dele. Por isso é que eu disse há bocadinho, quando você estiver cansado, louva a Deus. Quando você estiver em baixo, louva a Deus. Quando se sentir atacado, louva a Deus. Porque é a única ferramenta que você e eu temos, que a qualquer sítio e qualquer momento o Senhor vem em nosso socorro. Então estes seres que são os serafins, são os anjos que estão ao redor do trono de Deus. Chamam-se serafins, e serafins significa seres de fogo. Vem do grego seraf, que significa labareda ou chama de fogo. Que são labaredas constantes, ou seja, estão sempre avivados. E eles têm uma particularidade e são os únicos seres espirituais com asas. Têm 6, 2 nos pés, 2 perto da cabeça e 2 para voar. Agora aprenda este segredo. Com 2 cobrem os pés, quer dizer a adoração. Com 2 cobrem o rosto, que quer dizer também a adoração. E com 2 voam.
Reparou? A duração é o dobro do serviço. Se voar é servir a Deus, eles adoram 2 vezes mais do que servem. Este é um segredo para você nunca se cansar, para você nunca se fatigar no serviço ao Senhor, para você nunca perder o seu zelo. Você serve a Deus à sexta e ao domingo, que pelo menos durante 4 dias da semana você o adore e o busque. E ainda fica um dia para descansar. Pense nisto. Pense nisto. E aplique este pequeno segredo. Porque veja, para além disto tudo, versículo 3, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, igreja? Permaneça sempre neste zelo, neste princípio de amor por Deus e pela sua casa, para que nós possamos sempre ser achados como dignos do seu amor, dignos do seu perdão, dignos da sua bênção. Mas pastor, eu não estou a ver a bênção de Deus na minha vida. Calma, seu tempo. Amém? Seu tempo. Tudo a seu tempo. E vou terminar com 1 de Crônicas, capítulo 4. Porque hoje já não há muito mais para dizer. Deus já falou o que tinha para falar. Primeira de Crônicas 4. Eu gosto muito desta passagem. Com muita frequência leio esta passagem para mim. Fala de um homem, um nome assim um bocadinho estranho, chamado Jabez. Alguns dizem Jabes. Jabez deste olho e do outro. Alguns dizem Jabes, mas é a mesma coisa. É tudo uma questão de, sei lá, semântica boa. I like that. Se você for a ver os capítulos anteriores e até um bocadinho mais depois do próprio 4, é quase tudo genealogias. Mas o escritor para as genealogias para falar neste homem, para dizer algo acerca deste homem chamado Jabez. Versículo 9 diz assim: E foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Olhe para mim. Teve um nome estranho, porque a mãe o deu à luz com dores. Ou seja, pois, se calhar, então ficou... Ou seja, foi um filho que se calhar lhe deu trabalho para dar à luz. Fica sempre aquela memória, não é? Fica sempre aquele momento de sofrimento. Chamou-lhe para que ele também soubesse do sofrimento que deu à mãe. Mas a Bíblia diz que foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que é que isto me mostra? Que não interessa o que você já passou. Não interessa quão difícil foi a sua vida até aqui. Você ainda vai a tempo. Você ainda vai a tempo de fazer a sua vida mais ilustre do que a dos outros que estão à sua volta. Versículo 10. Porque Jabez invocou o nome de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo
e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Como é que está ali? Se me abençares muitíssimo, os meus termos ampliares, é a mesma coisa. E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Gosto mais desta versão. Noutras até diz assim: e os meus termos aumentares. Lembra-me de uma outra passagem quando Deus disse ao profeta: retira as estacas e põe-as mais longe, estica as cordas, alarga a tenda. Eu invoco sempre no meu coração essa passagem para vos recordar, para me recordar daquilo que Jabez também orou. Se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quer orar isto comigo? Vocês querem orar isto comigo? Amém? Vamos ficar de pé para orar. Eu quero ser mais ilustre do que os outros. E você? Não é para me vangloriar, mas é para a glória de Deus descer sobre nós. Senhor, nós queremos ser mais ilustres. Por isso invocamos-te, Senhor, nesta noite. E diga comigo: Senhor Deus, abençoa-me muitíssimo. Amplifica as minhas fronteiras. Aumenta os meus termos. E que a tua mão seja comigo. Livra-me de todo o mal. E que tu me concedas tudo quanto eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Acredita nisto? Conforme oramos, assim será. No nome de Jesus. Amém?